Receita de pão caseiro. E para esse pão eu vou precisar de 2 ovos, 2 colheres de açúcar, 250 ml de leite morno, 3 colheres de manteiga derretida, 10 gramas de fermento biológico seco, 1 colher rasa de sal e mais ou menos 700 gramas de trigo. No recipiente eu vou adicionar o leite morno, a manteiga derretida, os ovos, vou adicionar também o açúcar, o sal, o fermento biológico e eu vou misturar bem todos esses ingredientes antes de adicionar o trigo. O trigo eu vou adicionando aos poucos, para que também eu não perca aí o ponto dessa massa. Agora eu vou adicionar o trigo. Primeiro, gente, eu vou ir colocando esse trigo aos poucos e misturando com fouet. Depois, quando eu sentir que essa massa já tá numa textura já consistente para que eu possa trabalhar ela na bancada, eu vou virar ela na bancada para sovar. Mas enquanto isso, eu vou misturando com fouet. Depois eu vou trabalhar também ela com a mão para ver a textura dela, para ver se já dá para virar. E assim que ela estiver no ponto correto, eu vou virar na bancada aí para sovar. E agora, gente, é mão na massa, não tem jeito, não dá mais para misturar com o fouet. Então, vou aqui, né, colocar a mão na massa para mesmo misturar bem esse trigo aí, incorporar toda a massa, pra gente poder sovar ela e ficar uma massa bonita, né, bem sovadinha, bem trabalhada. Tô vendo aqui a textura dela, ela ainda tá agarrando um pouco, tô misturando mais um pouco. Agora eu vou espalhar um pouco de trigo na bancada pra gente sovar essa massa. E aí sova mais um pouco. Se na cidade de vocês estiver frio, né, você pode aumentar aí a quantidade de fermento. De 10 gramas você pode usar 20, que é para ajudar na fermentação a massa crescer. Hoje na minha cidade está frio, eu poderia ter colocado mais fermento biológico para ajudar aí, né, no crescimento da nossa massa. Agora que eu sovei bem essa massa, gente, eu vou deixar ela descansar. Por volta de 40 minutos ela vai descansar dentro da própria bacia mesmo, onde eu preparei a massa. Vou cobrir a massa com um pano e vou esquecer ela lá. Massa descansou por 40 minutos, vocês podem perceber que ela não teve um bom crescimento, porque aqui na cidade está frio, então eu poderia ter usado aí 20 gramas de fermento biológico para desenvolver melhor o crescimento dessa massa. Dou mais uma sovada e agora, gente, eu vou dividir essa massa em 2. Por quê? Porque eu quero assar na air fry, então não dá para mim usar toda a massa de uma vez. Se eu fosse usar o forno convencional, eu iria fazer um pão grande, né? Já iria trabalhar as 2 massas de uma vez só. Então, eu dividi a massa ao meio, vou fazer um pão e vou tentar aqui fazer uma decoração, alguma coisa. E depois eu vou trabalhar a outra massa em um outro formato de pão. E aí, gente, na hora aí de enrolar o pão, você pode enrolar só ou deixar a sua criatividade falar mais alto e trabalhar alguma decoração. Eu vou trabalhar esse assim, fazendo esse detalhezinho nele. E o outro eu quero bolear, só fazer bolinhas mesmo, né? Ter 2 formatos de pão, até mesmo pra gente fazer o teste de massa, de temperatura, que eu vou assar na air fry. Aí eu já posicionei meu pão na air fry e vou colocar ela pra descansar, tá, gente? Ela não foi direto pra air fry, ela foi descansar mais um pouco. E aí eu tô boleando aqui, né, a outra metade da massa, que também vai descansar. Mas essa, como ela vai na próxima fornada, eu vou deixar ela descansando aqui na bancada, eu vou bolear ela, cobrir ela, deixar ela descansar, enquanto a outra já está descansando no cesto da air fry. Depois que ela descansar o tempo necessário, que vai ser mais ou menos aí uns 40 minutos novamente, eu vou colocar ela para assar. E eu vou pincelar uma gema por cima e levar ao forno, né, na temperatura de 140 graus por 26 minutos. Esse é o resultado do primeiro pão, né, ele ficou bem moreninho. Eu olhei ele com 20 minutos, mas achei que ele poderia dourar mais. E o outro, gente, eu coloquei 20 minutos, mas poderia ter tirado com 15, que eu já achei que ele morenou demais. Mas aí vai a seu gosto, você pode colocar o tempo e abrir para olhar sem problema nenhum.
E esse foi o resultado final.